Eita. Profetiza. Vamos, diga aí vocês bem forte. Profetiza. Mais forte. Profetiza. Diga mais forte. Profetiza. Rinavê. Rinavê. Olha aqui. Rinavê. Rinavê. Aqui você tem a raiz verbal. Se vocês analisarem bem, essa raiz verbal que está aí, navá, é o verbo que quer dizer o quê? Profeti. Agora olha para cá. Está filmando direito? Olha para cá. Como é que você entra num vale de ossos secos? Olha para cá. Como é que você veja onde tem crente ruim, tem pecador, tem miserável, tem adúltero? Como é que você entra num lugar que tem macumbeiro, tem feiticeiro, tem magia negra, tem pessoas comendo cadáveres, tem pessoas endemoninhadas? Como é que você entra nesse cemitério espiritual para reviver vidas? Eita! Ele entrou, Deus disse: tu estás vendo o cemitério de ossos? E eles estão como? Sequíssimos. E o que se faz com os cemitérios de ossos? Nem para enterrar prestavam mais. Aí ele diz: Senhor, eu não sei. O Senhor é que é soberano, é que é grande, é que tem o poder, é que é absoluto, é que é eterno. O Senhor é quem? Ele diz: resposta inteligente. Aí Deus diz: vem cá, Ezequiel. Eita. Aí Deus põe a unção dele em Ezequiel. Esse verbo aqui, no hebraico, navá, sabe o que quer dizer? Falar sob o poder de alguém. Falar sob o poder de alguém. Falar inspirado pelo poder de alguém. Na Grécia, debaixo da autoridade de Deus. Na Grécia, quando um orador era esplêndido, dizia que o espírito dos deuses, os oráculos de Delfo, baixaram neles. A Ilíada de Homero. Nada, quando Deus disse: levanta e fala ao vale. Quando Ezequiel, eita irmão, é bom um homem de Deus entrar na unção do Espírito. Quando Ezequiel entra no vale de ossos secos, ele não entrou Ezequiel sacerdote apenas, ele não entrou um Ezequiel culto, ele não entrou um Ezequiel sabichão, ele entrou um Ezequiel debaixo da autoridade. Eita rapaz, profetiza. Era sequíssimos. Agora preste bem atenção, só tem uma coisa que faz cadáveres reviverem. Só tem uma coisa que faz crente velho morto reviver. Só tem, olha para cá, eu vou dizer, bota bem aqui: avivamento não começa com hino. Avivamento não começa com um cantorzinho tocando violão. Avivamento não começa com programaçãozinha final de semana. Avivamento não começa com brincadeira. Avivamento começa com palavra. Olha para cá, se o avivamento não tiver palavra, se tiver só lágrimas, não é avivamento. Se tiver só choro, não é avivamento. Se tiver só grito, não é avivamento. Se cair no chão, não é avivamento. Se só pular, não é avivamento. Avivamento é crente cheio da palavra. Lê o texto. Pastor Aziel, é o senhor que está dizendo. Lê o texto, lê o texto. Então me disse: isso. Profetiza sobre estes ossos. Isso. E dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Para bem, é aí que tu vai ler direito. Ossos secos. Faça o quê? Ouvi a palavra do Senhor. Agora me explica tu, que também é pastor, é homem de Deus, como é que osso seco? Ei? Osso seco não ouve, senhor. E aí? E como é que tu vai pregar para osso seco? Pelo poder da própria palavra, né? Prestem bem atenção. Aí, se vocês forem analisarem, os calvinistas vão dizer o seguinte: aqui é porque eles são determinados, predestinados a serem eleitos. Mas o texto não está tratando disso. O texto está dizendo que a situação de Israel era caótica. E para a situação de desgraça espiritual, de morte espiritual, podridão espiritual, pecado escondido, só o que purifica é a palavra. Às vezes a gente vai passando na rua, você está pregando, o pecado, o homem pecador está morto ou não está? Ele quer saber de Deus?
Ele quer saber da palavra, ele quer saber do evangelho, mas você está pregando no meio da rua. Ele é um morto espiritualmente, Efésios 2 primeiro, não é assim? Eles estão mortos em delitos mas a Bíblia diz em João 5:24, quem ouve a minha palavra e crê, não entra em condenação, mas já passou. Romanos 10:17, a fé vem pelo... Ele pode estar morto, mas olha para cá, morto não quer dizer que a consciência não funciona, não quer dizer que a inteligência não funciona. Você quer um exemplo? O decálogo, os 10 mandamentos, tem homem no mundo que sabe que eles existem ou não sabem? E por que ele sabe e ele tem temor? Porque o homem, mesmo em pecado, Charles Finney, ele diz que essa palavra depravado não quer dizer que ele esteja sem consciência, sem temor de Deus, sem a fagulha de Deus. Perceba que tem homem aí que é casado 50 anos, 60 anos, e ele sabe que não é correto adulterar. Sabe ou não sabe? E ele não é de igreja nenhuma. Fala lá. Essa consciência do certo e do errado, todos nós temos, que crente que não crente. Todos nós temos, e essa consciência é um dom de Deus para o homem. Ele sabe escolher, ele tem a capacidade disso. Então ele está morto, mas quando ele vai passando que ouve a mensagem, a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. E a Bíblia diz que quem ouve a palavra e crê tem a vida eterna. Ezequiel, Deus coloca ele no meio de vale de ossos secos, sequíssimos. Só que Ezequiel, ele não vai, olha para cá, bota bem aqui, Caio, bota bem aqui. Ezequiel não vai pregar a palavra querendo agradar pessoas. Ezequiel não vai pregar evangelho querendo agradar a elite. Ezequiel não vai pregar evangelho ou pregar a palavra querendo agradar uma multidão. Ele vai com a ordem de Deus, na unção do Espírito. Aí ele chega e a Bíblia diz, profetiza. Profetizar, esse verbo aqui, como nós estamos falando, olha aqui, ó, rinaver, esse verbo aqui, rinaver, ele não quer dizer, irmão, escute bem, não é aquele negócio do profeta, eu estou te revelando isso, olha, não é profecia imediatista, não é profecia futurista, é a profecia da palavra de Deus. Ele chega e diz assim, fala. Porque deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Se eu profetizar para o pastor Wagner, ele está numa luta, ele está numa batalha, ele vai passando aqui, aí eu digo, eis que o Senhor manda eu te dizer essa luta que tu está passando, ele vai te dar vitória. Mas isso muda o caráter dele? Isso transforma a vida dele? Isso traz santidade para ele? Não traz. Pode até confirmar. Agora, o que traz vida para a igreja, o que traz poder para a igreja, o que traz transformação para a igreja é a pregação bíblica, é a profecia bíblica. Deus diz para Ezequiel, entra no vale de ossos e E como foi que ele começou a profetizar? Ouvir a palavra do Senhor. Olha aqui, ó, Devar e Jeová. Muitos não leem assim, só lê assim, Devar Adonai, não é assim? Mas o texto é Devar e Jeová. Está bem aí. Aí é o verso qual? É o verso qual? 5, a palavra do Senhor, 4. Ouvir a palavra do Senhor. Isso, né? Aí ele vai dizer aí, olha, ouvir, não é isso? Eles deveriam ouvir a palavra de Deus, que aqui é o Deus existente, é o Deus que é. Ele diz assim, olha, sabe por que esses ossos poderão viver? Sabe por que esses ossos poderão levantar? Sabe por que esses ossos poderão ressuscitar? Porque eles vão ouvir o quê? E aí vem, é do verbo raiar, que é o verbo ser, é o verbo existir. Então, eita, glória a Deus, é o Deus que existe, é o Deus que é o Deus que tem, é o Deus que é verdadeiro. Só Ele é quem pode dar vida para ossos secos. Olha para cá, na igreja, olha para cá, o que traz avivamento para a igreja, o que traz poder para a igreja, o que traz autoridade para a igreja é a palavra. Se tiver outro meio, não é avivamento. Mas eu fui lá, fulano de tal está correndo, eu não vou falar nisso. Mas eu fui lá, fulano de tal está gritando, ele vai para frente, ele vai para trás, ele rola, eu não sei. Avivamento é palavra de Deus.
Pastor, sim. Aí, seria correto afirmar que nessa ordem que Deus dá para Ezequiel, ele faz com que Ezequiel tire a ênfase da tragédia, da destruição e coloque sobre o poder da palavra de Deus de restaurar, que é maior do que qualquer tragédia. Ele faz com que Ezequiel esqueça o grande mar de ossos sequíssimos e diz que através do poder da palavra de Deus, que é maior, aqueles ossos secos podem se tornar como apenas um probleminha e o poder da palavra de Deus ser evidenciado. Isso. O próprio contexto vai te ajudar, porque o contexto do livro todinho é falando do pecado de Israel. Aqui é só um fechamento. A restauração vai vir pelo reconhecimento da desgraça. Deus não pode trazer avivamento sem que não haja arrependimento. Quando você vai para Joel, entrou a desgraça, que aí veio a praga dos gafanhotos, comeram tudo. Mas ele disse, eu posso trazer tempos melhores, mas é necessário se arrepender. A bênção de Deus vem, mas a bênção de Deus só vem quando você reconhece a desgraça, a miséria que se causou e se volta para Deus. Entendeu? Tem que mexer na ferida, botar o remédio lá dentro, nem que ele diga ai, mas ele tem que ser restaurado pelo caminho certo. Porque essa sua colocação é importante. Tem pessoas que dizem assim, eu pequei, eu errei, mas o meu Deus é bondoso. A Bíblia diz que Deus é severo. E a própria Bíblia diz lá em Hebreus 12, 29, que ele é fogo, consome. Ou seja, Deus não perdoa sem que primeiro você reconheça o seu pecado. Se não fosse assim, ele não teria dado Jesus para morrer por nós. Porque a penalidade do pecado tinha que ser paga pela morte. E Jesus pagou com a vida. Não é assim? Então, nunca pense, Paulo diz, vocês pensam que pela bondade de Deus, vocês devem continuar pecando? De modo nenhum. Então, Deus perdoa, Deus dá vitória, mas a pessoa tem que ser como o filho pródigo, caindo ele em si. Em si. Então, quando ele entra no vale de ossos secos, Deus diz para ele mesmo diz, assim diz o Senhor. A profecia era a palavra. Ninguém começa avivamento sem palavra. O que pode trazer vida para crente, pastor, é porque eu trabalho numa igreja que os crentes são frios. O que dá vida para a igreja? Pastor, eu trabalho na igreja que tem uma mocidade que dá trabalho demais. O que pode transformar a mocidade? Pastor, é porque eu conheço uma congregação que lá os crentes são problemáticos. O que pode ajeitar a vida deles? Então pronto, se a palavra não ajeitar, nada ajeita mais a tua vida. Tu pode fazer piquenique na igreja, tu pode levar os jovens para banhar em piscina, tu pode fazer viagem, tu pode arrumar programação, mas se isso aqui não tiver no coração, é só farofa. É so farofa. É só farofa. Pronto, é só farofa. Avivamento quem traz é a palavra. O que traz vida para o crente é a palavra. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Aí pronto, aí ele diz, profetiza. E ele começou a profetizar e houve o que? Um ribuliço. Aí veio ossos, cada osso procurando o seu osso. Aí veio o que? Os nervos. Aí veio o que? Pele. Aí pronto, virou um boneco. Aí depois o que ele diz? Eita glória, vai lá. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Quando vocês olham para Gênesis 2:7, a Bíblia diz que Deus soprou no homem e ele se tornou o quê? Alma vivente. Aqui, o ruar, né? Alguns, quando lê o resh, essa consoante, alguns lê resh, ruar, né? Outro lê ruar, um lê ruach. Mas aí vamos lá. O que nós podemos analisar é que aqui é o pneuma, que é o grego, não é assim? Do hebraico, ruach, não é assim? É o ruar. Aqui está tratando de vento, aqui está tratando de sopro. Veja que aí está no minúsculo, não está? Do Espírito. Não é assim? Profetiza ao Espírito minúsculo. Profetiza ao Espírito. Aqui não era o próprio Espírito do homem, era o homem profetizar ao sopro. Dizer, vem sopro. A melhor tradução, se vocês analisarem, eu coloquei aí, seria, ó sopro, sopra sobre esses mortos. Entendeu? Então, no grego é neutro. Aí você tem um pneuma. Dessa palavra pneuma que vem a palavra pneu. E o que é que tem dentro do pneu? Só tem ar. É o que coloca o carro em
em movimento, para colocar o exército morto em atividade, porque ele já tinha pele, ele tinha o que mais? Pele, carne e ossos, e virou um boneco. Nervos. Ou seja, tinha formalismo, tinha estrutura, tinha hierarquia, tinha banda, tinha coral, tinha tudo, mas não tinha o espírito, que aqui é o quê? A vida. A vida. Entenda bem que vida para a igreja não vem de programa. A festa só é boa quando o crente já tem vida. O programa só é bom quando o crente está cheio de vida. A pregação só é boa quando o profeta já está inspirado pelo Espírito de Deus. Quando ele tem um Espírito de Deus, ele não fala besteira. Um pregador no Espírito de Deus, ele fala, Devá Adonai. Assim diz o... Eita, glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Pronto, olha, eu prefiro ficar na igreja, olha para cá. Tem irmão que fica, irmão, eu vou dizer um negocinho aqui para ti. Eu prefiro na igreja, assim diz a Bíblia. Assim diz a palavra do... Assim diz a palavra do... Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. É o que eu prefiro. Então, prestem bem atenção que Ezequiel profetiza. Aí ele diz, vem, ó Espírito. Aí vamos lá. A Bíblia diz claramente que o Espírito entrou. E quando o Espírito entra, sabe quem é que vai dizer? Jesus. Vai lá, João 3,8, rapidinho. Corre lá. João 3,8. Vamos correr aqui. João 3,8. Como é que ele diz? 3,8. O vento assopra onde quer. O vento assopra onde quer. Ouves a sua voz. Ouve a sua voz. Mas não sabes de onde vem. Isso. Nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então o pneuma aí passa a ser um símbolo do Espírito, que a partir de agora, quem vai dar a vida é o Espírito, por meio da palavra do Senhor.